Olá, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Alan Vitor, sou aluno do curso de Engenharia de Produção. Eu sou Gustavo Becker, aluno do curso de História da Univale. Estamos aqui desenvolvendo o projeto de extensão comunitária de extensão universitária com o professor André Vailati. E estamos aqui hoje para fazer um bate-papo com o professor Rodrigo Mazzoleni, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Oceanografia e Gestão Ambiental. A Univale também leciona matérias de Educação Ambiental, Sociedade e Ambiente e Introdução à Oceanografia. E estamos também com a dona Marlene Martins, que é da Reciclavale, uma cooperativa de reciclagem de resíduos eletrônicos. E também tem várias parcerias com órgãos públicos e com a Univale. Várias empresas aqui também, né, da região, né, dona Maria? Mais empresas. Eu tenho hoje parceria, que eu digo com o município, porque nós estamos dentro de um TAC 2017 que a gente ganhou, entendeu? Esse galpão foi nos doado em 2017 pelo município, e hoje a gente está nele, né, como dato, né? E a nossa parceria com eles é essa, e a outra parceria que a gente tem é com o projeto Catatreco, que aqui em TV eu acho que todo mundo já ouviu falar esse projeto, que é um projeto município, onde ele busca volumosos, né, nas ruas do município, as pessoas agendam, né, e eu tenho uma parceria com eles também, que é na Secretaria de Obras. São as duas parcerias que eu tenho, diretamente. A maioria das minhas parceiras são privadas. Mais ou menos umas 90. Legal, bastante empresa, então. Mais, e assim, entidades, muitas, Polícia Federal, Receita, DEIC, todas essas parcerias no fórum, todas são minhas. Assim, tanto no que diz resíduo das entidades usarem diariamente, como das entidades receberem e doarem como apreensões, coisas parecidas, entendeu? Então, hoje, eu tenho um forte jurídico junto comigo, não temos um forte ambiental, que tive que contratar algo como parecido, para já estar dentro da cooperativa, algo da segurança do trabalho, também temos, a nossa contabilidade e a nossa administração. São pessoas que não são cooperadas, são pessoas que até... Eu acho legal ter essa equipe, porque quando tu busca uma grande parceria, tu tem que ter um grande respaldo. Tem jurídico? Tem. Não me envolvo. Esse aqui é o meu jurídico. Essa semana eu tive uma reunião fortíssima, e essa reunião já fui com o meu advogado, porque eu sabia que as pessoas iam pedir leis, iam perguntar coisas, então eu já tenho essa pessoa para isso. Mas tem isso, entendeu? Agora eu tenho uma pessoa 3 vezes por semana da área do meio ambiente, é a pessoa que está renovando a minha licença. É uma coisa cara, mas é uma coisa que é necessário, entender? Se dá credibilidade e visão de uma cooperativa bem organizada. E outra coisa, né? Eu tenho o que as empresas querem, porque hoje eu não trabalho exatamente contigo simplesmente porque pego o teu resíduo. Eu tenho que ter uma licença, tu tem que ter uma. Eu tenho que ter uma MTR, uma de gerador, e eu tenho que ter uma de quem transporta e de quem dá o destino final. Então, tem que ter umas coisas sérias em termos de políticas que tem que, para trabalhar correto, ambientalmente. E eu, que socialmente trabalho com 16 pessoas, eu tenho que ter todo esse bloco de pessoas. Senão, nenhuma empresa vai confiar em trabalhar comigo. Né? Uma Ambev não vai me dar um resíduo se eu não tenho um licenciamento, se eu não tenho uma parte jurídica para fazer um bom contrato. Uma coach não vai trabalhar comigo. Então, a gente tem que estar bem ressarcido das leis e políticas que tem que saber, porque senão tu não faz nada mais nesse país, nossa, cada vez, né? Mas a Reciclavale hoje, a nível de Santa Catarina, às vezes até nível de Brasil, tá? A gente é uma cooperativa muito bem solicitada, a busca da minha qualidade de trabalho, ninguém trabalhava com isopor no sul do país, eu trabalho, entendeu? Ninguém queria nem saber de isopor. Ninguém queria saber de resto de PVC, entendeu?
E quando eu comecei a busca do licenciamento, já veio em mim o plástico. Porque eu vou tirar uma licença para um material eletrônico, mas ele tem plástico. Então, eu fiz uma coisa muito bem organizada na minha licença. Entendeu? Então, hoje, tudo que eu olho aqui, ó, ali tem PVC, ali tem PVC, é de PVC, né? Então, eu vejo os materiais vindo de volta. E isso é uma preocupação muito grande minha. Não pegar por pegar. Porque eu não pego 1.000 quilos, pego 10 mil, 70 mil, né? Então, quer dizer, mensal é umas 60, 70 toneladas. E aí desmonta isso. Eu vou aproveitar a fala da dona Marli, né? E vou lembrar uma coisa interessante, né? Para o pessoal que está nos ouvindo. Geralmente, quando a gente trabalha com normas de certificação ambiental, que é o que a dona Marli está nos exemplificando aqui, nós não temos hoje, por exemplo, legislações, algumas legislações obrigam as empresas a seguir questões ambientais, mas as empresas, elas adoram hoje as normativas da ISO. Exato. Né? A ISO é uma coisa assim que... E eles ficam de olho. Exato, eles ficam de olho. Por exemplo, a normativa ambiental, a série 14001, né, que é famosíssima, ela não é... A empresa não é obrigada, por lei, a seguir a normativa ISO 14000. A normativa, ela é algo que a empresa ela faz uma adesão... Exato, ela faz uma adesão por vontade própria. E isso traz credibilidade para a empresa. Só que o problema é que a norma ISO 14000 é uma norma certificável. Ou seja, a empresa, ela ganha um certificado, né? Então, a empresa X, por exemplo, ela ganhou uma certificação ISO 14000, só que ela é o que a gente chama de uma norma de cadeia. O que é uma norma de cadeia? Uma norma de cadeia é assim, tudo bem, eu tenho uma empresa, eu quero fazer certificação ISO 14000, tá? E eu tenho 2 fornecedores, eu tenho o Gustavo e tenho a dona Marli. Né? Desculpa, a dona Marli não, eu tenho o Gustavo e o Alan. Tá? Desculpa. Então, vocês me fornecem, só que eu tenho a certificação ISO 14001. Então, eu vou trabalhar esse material e o meu resíduo eu vou mandar para a dona Marli. Só que como eu quero ter ISO 14000, a série 14001, que ela é certificada, quando eu tirar a minha certificação, a agência que for fazer uma certificação, ela vai me fazer um questionamento. Quem são os fornecedores? É o Alan e o Gustavo. Eles têm certificação? Não tem. Então, tu não pode ter. Quem vai receber o teu resíduo? Vai ser a dona Marli. Ela tem certificação? Tem. Então, você pode mandar para ela. Entendeu? Então, tem essa característica. Né? Quando a gente fala em resíduo, certificações ambientais, elas têm essa característica de cadeia. É o que a gente estava conversando aqui, a dona Marli estava falando. Então, ela é certificada a receber, beleza. Eu posso ser certificado, ela pode receber de mim. Mas para eu mandar para ela, eu tenho que ser certificado também. Entendeu? Então tem essa... Agora, eu vou comprar de vocês têm que ser certificados também. Né? Eu tenho um... Professor, isso seria só na compra, não se eu enviar gratuitamente? Não. Também? Sim. Também na eu destinação. não compro material. Na Eu não compro destinação. material, mas tu me dá 1 tonelada de material. Tu já pergunta para mim, tu tem MTR? Porque quando eu peso, tu gerou. Lá no IMA, ou na Fátima, vai cair que tu gerou. E eu tirei. Exato. Entendeu? Então, assim, isso a gente chama de corresponsabilidade. Tá? Então, assim, vocês me venderam um produto, eu trabalhei nele, e o resíduo eu passei para a dona Marli. Então, é uma certificação de cadeia. Né? E é importante que as pessoas conheçam isso hoje. Isso não pode, de certa forma, excluir algumas possibilidades de coleta? Cara, se a pessoa trabalha direitinho, dentro das normativas, isso acaba criando mais possibilidades. Exato. Por isso que eu estou nas minhas quase 100. Porque tudo eu tenho. As pessoas, como eu estava falando em off ali, que a gente estava conversando, tu vai alugar um galpão hoje, na Taipava, a pessoa já liga para mim, eu peguei o teu contato, porque assim, eu fui tirar minha licença, eu vim alugar um galpão, aí eu já perguntar o que tu vai gerar. Posso ir na tua empresa? Porque não adianta eu passar o meu certificado para ele, meu licenciamento, meu tudo, e ele não me dá o resíduo. A gente tem que ter essa parceria, entendeu? Porque ele alugou o galpão para ti. Mas tu vai gerar ali eletrônico, tu vai gerar um monte de situação. Aí, tu pega a minha licença e vende para ele. Porque eu certifico tudo. Além da minha MTR, meu SDF, eu tenho um certificado de selo social.
entre os 8 selos do milênio. Entendeu? Então eu estou bem focada. Todo mundo quer trabalhar comigo. É o que ele fala. O importante é isso, entendeu? Eu gero um resíduo, eu sou responsável por aquele resíduo. E quando eu transfiro esse resíduo para outra pessoa, essa pessoa está sendo corresponsável. Tá? É mais ou menos hoje, como a gente estava conversando agora há pouco, né, a questão de logística reversa. Exato. Antigamente, o que acontecia? Você tinha uma empresa que fabricava pneu de carro. Então, você ia lá, uma empresa X, não vou citar nomes, né? Fabricava o pneu, vendia para a montadora botava no carro, o carro roda. O que acontece com o pneu no final da vida útil, né? Ou o cara vai lá e faz uma vulcanização de novo, ou então vai para o resíduo. Antigamente, se vocês pegam lá, né, o pessoal que está ouvindo aí, vai na internet lá, pesquisa, por exemplo, os anos 80, anos 90, Dona Marli sabe, lembra? Aquelas pilhas gigantescas de pneu, e aquilo eram dois problemas, porque hoje a gente tem problemas, por exemplo, de mosquito, dengue, né? Eu tive dengue há 2 semanas atrás. Não é uma experiência legal para ninguém. Está muito forte, né, agora. Então, uma coisa Exato, foram muito 5 grande. dias de cama. Por quê? Porque aquilo dali é foco de mosquito. E também tinha outra coisa, depósito de pneu, se pegar uma fagulha, cara, aquilo fica pegando fogo por semanas. E a fumaça é tóxica. Então, quando se cria o sistema de logística reversa, a fábrica ela é responsável não só pela fabricação e pela venda, mas por pegar aquele material e dar a destinação correta depois para ele também. Se a fábrica vai reciclar ou se ela vai passar, por exemplo, por uma cooperativa, como a Dona Marli, entendeu? Ela tem que deixar isso bem claro. Por isso, de novo, são certificações de cadeia. Né? Por isso que as pessoas pedem para ela a certificação dela. E ela tem. Isso é importante. E em que momento uma empresa precisa ter esse gestor ambiental dentro dela? Ela precisa ser de pequeno porte, de grande porte? Como que se procede hoje? Se a gente for falar especificamente de uma pessoa com formação ambiental, qualquer nível, qualquer porte de empresa pode ter de acordo com as necessidades dela. Né? A gente pode ter um gestor ambiental, um engenheiro ambiental, desde um escritório de contabilidade até uma multinacional. Lógico, é mais fácil a gente entender quando o porte da empresa é grande. Mas um porte pequeno, dependendo do que ela faz, tá? Por exemplo, se ela tiver qualquer tipo de licenciamento ambiental, ela precisa ter um profissional da área para assinar o licenciamento. Né? Ela vai ter uma MRT, uma ART, né? Ou ela vai ter uma condicionante de licença, ou ela vai ter a certificação da ISO. Ela precisa ter uma pessoa responsável por isso, entendeu? Pergunto, até porque como a gente estava falando em off ali, eu trabalhei já numa empresa aí de tecnologia, né, que tinha mais de 6.000 clientes ali e gerava muito resíduo eletroeletrônico, muito aparelho. E não tinha nada, não tinha licenciamento ambiental, não tinha destinação. A destinação era deixar na frente, na porta da empresa, passava um caminhão convencional ali de lixo, pegava, jogava e o resíduo era junto com o lixo comum, não tinha essa preocupação ambiental. E aí que entra essa parte da obrigatoriedade, né, das empresas terem alguém de ambiental dentro, né, porque tecnologia gera muito, né, resíduo, Dona Marli, que está aí na... E Alan, assim, ó, já vou passar para a Dona Marli, mas assim, ó, a área eletroeletrônica, né, depois eu vou pedir para a Dona Marli, com certeza ela tem mais propriedade do que eu para falar. Mas, por exemplo, cara, ele é um resíduo caro. É um resíduo caro tanto para destinar, quanto um resíduo, não vou dizer caro, desculpa, valioso. Ele é valioso porque ele é caro para a gente fazer a destinação, e ao mesmo tempo ele é um resíduo que ele possibilita uma grande gama de subprodutos. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Hoje é de domínio de muita gente, mas muitas pessoas não sabem por que o contato das baterias do teu celular são dourados, tu sabe? Não faço ideia. Nunca parou para pensar por que o contato ele é dourado? Não. E aí, Gustavo? A Dona Marli sabe por que o contato é Todas dourado? as ponteiras, todas as placas que são douradas, placa de vídeo, placa de celular, todas elas têm um metal valiosíssimo, ouro. Ouro. Esse dourado não é porque ela é pintada de dourado. As Esse contato é de memórias, ouro. os processadores, placa de rede, de vídeo, todas que tem aquele pentezinho é ouro. Para melhorar a condição. O ouro, ele tem uma característica. Ele é um dos poucos metais que não oxida. E ele tem uma excelente condutividade elétrica. Então, a gente encontra, são os metais nobres. Né? Metais nobres, terras raras, que são estratégicas, né? Ouro, selênio e outros metais. Prata. Prata é muito utilizado também. Né? Titânio. Por quê? Porque são metais que eles têm pouca capacidade de enferrujar.
titânio e ouro, eles não enferrujam. Tá? Então, por isso que se tu pegar um eletroeletrônico e tiver alguma coisa dourada, aquilo dali é um filme finíssimo de ouro. Né? E tem como recuperar, dona Marli? Tem. Por que as pessoas hoje, tem processadores que custam, processadores usados, já com pentes mexidos, quebrados, porque assim, às vezes a gente vai pegar em alguma eletrônica ou em alguma empresa que eles já arrancaram o processador de qualquer jeito, tal. Não interessa para nós. Porque para ti interessa. Se tu vai, tem processadores que começam de R$80 o quilo a R$400. Entendeu? E assim, os nomes deles que eles passam para a gente na tabela, porque eu sou obrigada a saber preço. Porque é separado o nosso resíduo. Entendeu? Um computador não tem a mesma memória que a outra, não tem o mesmo HD que a outra, né? Um notebook tem uma outra memória e os preços variam. Então, as nossas meninas hoje que trabalham, elas têm consciência do valor. Então, olha só. Um processador Intel tem um preço, um processador Isso. Pentium tem outro, um processador tal tem outro, um processador tem outro. Por quê? Porque a quantidade de metal que você tem, de produtos que Tem estão ali dentro... da porcelana, né? Exato. Então, você tem porcelana, você tem cobre, você tem ouro, você tem prata, entendeu? Você tem, lógico, você tem plástico, você pode ter papel, né? Existem vários componentes dentro do lixo eletroeletrônico. Mas tem componentes ali que são valiosíssimos e são raros. Por que o ouro ele é tão caro? Não é porque o ouro é bonito, porque todo mundo gosta de usar no pescoço, mas porque é um metal que ele tem baixa capacidade de ele oxidar e ele é um excelente condutor de eletricidade. E para vocês terem uma noção, o cobre hoje, ele está se igualando ao preço do metal. Ele está baixando tanto e o metal subindo, tá? Eu sei porque eu pego a tabela toda semana do meu comprador. Quanto está o cobre? Estava 37, foi para 32. O metal estava 19, está 26. Então, o metal está sendo mais reutilizado em algo que não vai fazer uma mina de metal mais. Então, estão se precisando mais dele. Então, no resíduo eletrônico, o que a gente fala do valor do resíduo eletrônico, que na triagem dele, ele se valoriza. Isso daqui... eu ia falar isso, não, mas como é que é feito o tratamento desse equipamento? Ele é reduzido ao metal ou ele chega a um ponto de uma composição? Não, ele chega... E reutiliza uma composição de metais? Vamos supor, ele chega a um notebook inteiro. Sem a bateria, vamos supor. E o tratamento... Não, tira a bateria, aqui é só bateria. Aí aqui tira só carcaça de plástico. Aí aqui tira só placa. Aí aqui tira só o HD. Aí tudo. Não vai nada fora. Porque o que tu vê de plástico hoje, de ABS, PS, na reutilização, a maioria é reciclado de eletroeletrônico. Entendeu? Porque assim, LG, Samsung, elas têm a mesma composição. Agora vamos supor assim, a Apple não tem a da Epson. Então não pode misturar aqueles dois plásticos para moer. Porque quando ele volta em outras coisas que você nem sonha. Mas se um dia vocês forem na cooperativa, como o professor viu, não é possível isso aí ser feito. É coisa que a gente não imagina. Vocês não imaginam. A gente está falando isso de plástico. A gente não está falando de isopor, que é um outro material que toda a caixa de eletroeletrônico tem. E grandes empresas têm, fábricas de sushi tem, todo mundo tem, mas todo mundo não sabe o que se faz. E hoje, quando chega na minha cooperativa, isso é impossível. O isopor, antes ele estava mais na área doméstica, né? A Electrolux agora fez até 2032 toneladas que tem que tirar, fez uma grande parceria com aquela que é a Termotécnica, uma das minhas maiores parceiras, que é uma das maiores do mundo, está em Piraberaba, né, do isopor, mas ele está até na área da saúde. Então, quer dizer, tem coisas feitas com isopor que vocês não têm noção. Assim, já a base da composição dele, saído da máquina, você já sabe que isso não é possível, um peso desse. E eu, até mencionando o isopor ali, teve uma palestra na empresa, né? Educação ambiental para os colaboradores, os novos colaboradores, eles falaram muito do isopor, né? Que as empresas tinham medo de pegar, não sabiam reciclar, não sabiam destinar, né? E agora, até o engenheiro que estava lá, o engenheiro ambiental, ele falou que não, agora está mudando isso. Ó, o descarte do isopor, né?
desses copinhos de isopor, né, térmicos aí está sendo igual de plástico, né? Como que funciona isso, professor, que tem essa base aí de como está sendo hoje esse descarte do isopor? A base do isopor, assim, ele sempre foi um rejeito difícil de ser trabalhado, né? A base original dele é plástico, ele é poliestireno, poliestireno expandido, né? O EPS, Expanded Polystyrene. É um plástico, né? O poliestireno, cara, é um plástico que a gente tem em muitos lugares, né? Só que o que acontece? É injetado oxigênio dele, é injetado ar. Então, por isso que ele é muito usado. Quando a gente fala em isopor, o a gente lembra um cooler, né? Para botar bebida dentro. Por quê? Porque essa camada de ar, ele gera um isolamento térmico, entendeu? Então, ele é um plástico, ele é resistente e ele gera esse isolamento térmico. Só que, ao mesmo tempo, ele sempre foi extremamente complicado de ser reciclado. Porque, para ele voltar a ser matéria plástica de novo, ele precisava ser adicionado solvente e mais um monte de coisa, né? Essa parte, deixa eu falar, mas com certeza ela deve saber, na prática, melhor que eu, mas ele sempre foi muito complicado de ser reciclado, para ser reutilizado. O plástico, de maneira geral, ele precisa ser extrusado. Então, você precisa pegar o plástico, moer ele, né, passar por um aquecimento, ser picotado de novo. Né? Porque quando a gente vê uma peça plástica, uma mesa, um celular, um computador, a gente não imagina. Mas o plástico vem lá do petróleo. Né? Ele vem lá de uma das frações do petróleo. Quando tu coloca o isopor na máquina, que tira a expansão dele, ele se tem o senhor já viu, né? Eu tinha uma máquina. Ele se torna assim, ó, aqui ele vai quentíssimo, como se fosse um fio, assim, de plástico. Mas quando ele bate na base, ele fica mais duro que isso aqui, ó. Num segundo, tá? Então, ele sempre foi complicado por causa das propriedades dele. Mas hoje a gente tem tecnologia. Muito. Há 10 anos atrás, a gente não tinha. Há 10 anos atrás, a gente não tinha. E a gente ainda tem, né? Fugindo um pouco da questão do eletroeletrônico, a gente ainda tem materiais hoje que são de reciclagem complicada, aqueles materiais compostos. Por exemplo, a caixinha Tetra Pak. Até hoje é uma dor de cabeça reciclar ela. Por quê? Porque ela é plástico, papel e metal. E tem que separar esses... Exato. Então, assim, para a indústria alimentícia, ela foi, assim, uma das maiores e melhores invenções do planeta, porque você conseguia conservar o produto, né, durante longo tempo. Só que, quando a gente pensa na parte ambiental, tudo bem, você vai lá, pega uma prensa, cola, né, junta plástico, papel e por lá de dentro alumínio. Só que na hora de separar isso, como é que eu faço? Não reverte. Exato, entendeu? Hoje, na política de logística reversa, as empresas que fabricam, né, que são mais famosas de todas, elas são obrigadas, né? Elas são obrigadas a recolher e dar destinação final nisso. Então, elas mesmas têm que trabalhar pesquisa, né? E isso é uma coisa legal. Elas têm que trabalhar métodos de pesquisa para poder renovar isso. A do chocolate também. É porque é a mesma situação. Ele tem o papel, né? Tu pode ver, e tem um laminato. A do chimarrão. Isso aí, na Fazenda Rio Grande, a primeira vez que eu vi fazer isso, eu fiquei impressionada, tá? Porque, assim, rolos, assim, uns posições de valsa, com o metal. E ele sai com o celofane num e o outro no outro, assim, pra cima. Coisa de primeiro mundo, tá? De acordo com o resíduo. Se a gente voltar à questão do resíduo eletroeletrônico... É isso, né? Porque quando a gente vê, assim, essa questão, como é que a gente separa? A gente desmancha tudo? Não, assim, ó, mas é como a dona Maria falou. Quando a gente tem um resíduo, primeiro a gente separa pelos grandes componentes, a carcaça plástica, o vidro, as placas, né? Só que assim, cada componente desse, ele tem um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, a carcaça plástica é muito fácil, vai para moer, não pode misturar o plástico, porque cada fabricante... Cara, plástico é uma coisa meio complicada, né? Porque a gente sabe lá, poliestireno, polietileno, poliamida, né? Mas cada fabricante, ele tem o segredinho. Exato. É que nem dizer assim, qual que é a diferença do hambúrguer do McDonald's e do Madeiro? É o tempero. Plástico é a mesma coisa, né? Então, você tem características que são de cada fabricante. E não pode misturar. A matéria original é a mesma, né? Só que se você mistura, você... tira as propriedades daquele plástico. Então, quando você vai extrusar ele, vai reciclar, ou você tem um material final muito duro ou muito mole. Entendeu? Então, assim, você não consegue reutilizar ele, se a gente for pensar nisso depois. Tá? Então, assim, com o plástico, é assim, por exemplo, com o vidro da tela, né, com qualquer outro plástico que tem no meio. Placas, é a mesma coisa.
Só que as placas, elas têm um tratamento um pouquinho mais diferente, porque nas placas a gente tem que separar. Geralmente na placa a gente tem mica, que é um minério, né? A gente tem ouro, prata, né? Outros elementos que precisam ser separados. Aí precisa de tratamento químico, aí Tanto precisa que de quando outras a gente coisas. repassa para o comprador, a gente repassa por cor, tá? Vermelha, a verde, a azul, a telefonia, a de contêiner. Existe Cada uma, uma tem não, é que existe uma classificação uma do lixo classificação. eletrônico de acordo com a cor. Por exemplo, como a dona Marli falou, eu vou lembrar de cabeça só o verde, depois você fala. A linha verde são todos os cabos. Tudo que é cabo é linha verde. Tá? Porque da maneira que ele fala, assim, tu compra minhas placas todas, mas assim, os preços são diferentes. Então, quando ele fala, ó, Marli, subiu a vermelha, foi para 38 quilos. A gente já, tudo que é vermelha, pode ser desde telefonia, de molde até vermelha, é vermelha. Não volta com aquela, entendeu? E quando tu busca, tu também não separa. Tu não junta com tudo, entendeu? Porque tu não vem ali buscar 5 quilos, tem que buscar 500, né? 700. E a tecnologia para separar isso no Aí. eletrônico, ela é muito custosa e difícil, não é? Ou é mecanizado Não, ou tudo na manual? mesa para elas, não. É que existe uma coisa. Uma coisa é a separação na cooperativa, né? Vocês fazem tratamento químico? Não. Não, a gente Então, assim, faz. o que a cooperativa faz? Ela vai pegar o resíduo bruto, vai desmanchar o resíduo e vai separar ele. A parte mesmo de reciclagem, propriamente dita, a extrusão, né? A separação dos componentes aí é feita pelas empresas que compram. Porque eu não... Certificadas. Certificadas, certificados, exato. porque tem outra situação. Eu tenho quatro colaboradores, comprador meu. Eu tenho 4 de todo esse leque de material que eu tenho. Porque assim, ó, eu vendo placa para ti, processador para ti, HD para ti, tudo. Mas eu tenho que ter a tua licença. Eu vendo para ele ABS, PS, mas eu tenho da fábrica dele, porque ele já faz algo de móveis, algo de panela de pressão, pedal de bicicleta. Ele vende para esses, mas ele também tem da Sandal, porque ele vai vender para Sandal, ele vai vender para outra, ele vai vender para outra. E eu preciso da dele. Agora eu fui fazer minha licença, eu precisei de todas. Porque senão não tiro a minha. Porque para onde que eu vou mandar? Se ela, por exemplo, só coletasse na rua, é uma coisa. Mas como ela aceita, ela pega resíduo de empresa, então, de novo, vem aquela história da certificação em cadeia. Tá? De novo, ela faz a separação. Então, ela pega 500 computadores, coloca lá para os cooperativados, e eles fazem a separação. Então, eles vendem carcaça de metal, a placa-mãe, processador. Entendeu? Quem vai trabalhar isso depois vai ser a empresa que vai comprar dela. Então, a empresa que vai comprar dela, ou ela faz o tratamento, ou ela ainda revende para outra. Então, aí outra empresa, cara, e assim, dependendo de cada componente, é um processo totalmente diferente. Falando em processo da engenharia de produção, entendeu? Então, assim, tem alguns processos, por exemplo, para separar ouro, processo eletroquímico. Então, você precisa botar aquela placa dentro de um banho eletroquímico que vai separar o que é ouro, o que é prata, por densidade. Entendeu? Você vai separar, por exemplo, os tipos de plástico, né? Mas tudo bem, eles já fizeram grande parte disso. Então, assim, não é uma coisa tão simples, tá? Então, tem empresas que focam. Um exemplo, quer dizer, ó, só para a gente ilustrar, radiografia. Radiografia de dente, de hospital, assim. A radiografia é um filme plástico com uma película de prata. Tá. Todo mundo custa uma fortuna o quilo, tá? E assim, hoje nós temos tecnologia, só que assim, são vários processos químicos para retirar essa prata. E as empresas que trabalham com isso, cara, elas tiram toneladas de prata desse material. As empresas que trabalham com reciclagem de eletrônicos tiram toneladas de ouro. Esse ouro, qual que é a destinação dele depois? Qualquer uma. Ele pode tanto para joia, por que não? Quanto voltar para ciclo das empresas eletrônicas. Geralmente eles voltam para o ciclo da empresa eletrônica. Então ele vai ser derretido. Sabe aquele último celular que tu comprou? Com certeza esse ouro do celular que tu comprou que está em cima, com certeza já veio de um outro celular que foi reutilizado. Porque tem placas de celulares de 45 a 200 reais. E hoje, todos
todos esses processos aí de materiais, né? Comprar um novo é caro já, mas e para reaproveitar? Não acaba sendo mais caro do que ir na loja comprar um novo? Não reaproveita mais. Ou É algo muito do difícil, tipo, tá? é muito caro? É que assim, ó, existem duas coisas que a gente tem que considerar quando a gente pensa em produtos de maneira geral, né? Obsolescência programada e obsolescência perceptiva, tá? O que é obsolescência? Para quem está ouvindo, de repente já sabe o que é. Mas para quem não sabe, então vamos lá. O que é chamado obsolescência perceptiva? É aquele negócio de que o teu aparelho, ele ainda serve, né? E vai servir por bastante tempo. Só que hoje, a percepção das pessoas é que daqui a um ano, o teu aparelho celular não serve para mais nada. Porque ou ele é de uma cor que não é mais da moda, entendeu? Então, assim, não é que... E outra, essa obsolescência perceptiva. A obsolescência programada é aquela que o aparelho é desenhado para ir pro lixo. Então, ele funciona durante um tempo, depois disso eu vou descartar. Exemplo, linha branca de eletrodomésticos. Geladeira, fogão. Tá? Esses eletrodomésticos eles são desenhados para durar 10 anos. Depois disso, lixo. Né? E aí, consertar fica mais caro do que comprar um novo. Meu Deus, e aí entra uma nessa geladeira história. hoje é R$1.000. Então, assim, ó, você pega o teu... Você pega... Alan, teu telefone tu comprou quando? Vamos lá, vamos fazer a entrevista aqui. Vamos mudar a entrevista. 2000 e estamos em 23, foi 2020. 2020, tem 3 anos. Cara, eu vou dizer, o limite de vida útil de um celular é de 3 a 5 anos. Hoje. O meu já tá bugando. Eu nem falei isso, rapaz. Deus Então, assim, o que acontece... Não, mas o que acontece de 3... dele. É legal quando a gente inverte a entrevista. O que acontece com o teu celular logo, em breve? Cara, ele vai começar a não ter memória, vai ver que a bateria vai começar a dar problema. E hoje em dia, os celulares antigos você conseguia trocar a bateria. Hoje a bateria já vem incorporada. Então, obrigado a levar numa assistência para trocar. E aí, sai mais caro, às vezes, do que comprar um aparelho novo. Mas por quê? Porque isso é um mecanismo que existe para você continuar sempre trocando. Obsolescência programada e perceptiva. E a produção observa esse destino final aí, nesse período, como um destino para reciclagem? Pode ser, sim, porque assim, ó, cara, existe uma coisa, qual que é a base da nossa conversa aqui hoje? A base da nossa conversa, né, é a questão da gente ter mecanismos de sustentabilidade. E uma coisa que todas as pessoas do planeta elas têm que entender. O nosso mundo tem fim, ele é finito. Então, nós não temos quantidades infinitas de petróleo para gerar plástico, nós não temos quantidades infinitas de ouro, né, de qualquer coisa. Nem oxigênio, nem água, nem nada. Tudo tem um fim. Então, a partir do momento que eu uso muito um recurso natural, não importa se é ouro, plástico, o que for, entendeu? Esse recurso vai chegar no fim um dia. Então, iniciativas como essa, trabalhos como esse, eles são importantes para que a gente pegue esse material e reintroduza ele na ciclagem de produtos. Se a gente for pensar em produção. Ou seja, é aquela história da figurinha da ciclagem, sabe? Hoje, qual é o nosso problema? O nosso problema é que, ainda, em pleno século XXI, a maioria da nossa produção, ela se dá numa linha reta. Você extrai o produto de um lado e lá na outra ponta você joga ele no lixo. E não sabe o que... E depois o que acontece? Ninguém sabe. A ideia é que no meio do caminho, a gente torne isso, a gente chama de economia circular. Ou seja, os produtos, eles voltem a entrar dentro da roda econômica. Eu acho que hoje... Meu Deus do céu. Fica à vontade, não, Marli. E assim, ó, o Brasil é o 5º país no mundo que mais produz lixo eletrônico. Na América ele só perde para os Estados Unidos. Né? E só 3% do lixo eletrônico no Brasil é destinado à reciclagem. Ah, isso é legal. Tem espaço para crescer mais essa reciclagem? Tem, a reciclagem tem. O que impede? Agora, porque assim, quando a gente imagina esse teu número, né? Vamos traduzir isso para quem está ouvindo a gente. Como a gente falou agora há pouco, de cada 100 computadores, 97 vão para o lixo. Se tu está me dizendo que o dado é 3%, significa que cada 100 notebooks que a gente produz, 97 vão para o lixo. 3 vão para iniciativas como a da Dona Marli. Tem espaço para crescer? Com certeza. A gente até deve apostar nisso, a gente deve pensar nisso. Né? Eu sou entusiasta. Então, por quê? Cara, se a gente continuar nesse ritmo de produção, consumo e destinação final, não vai ter mais.
É um caminho que tende a crescer, né? Porque Eu acho E o assim, que a está tecnologia está em faltando? tudo, né? A O que rece- está faltando? eu acho que está faltando Conscientização, conscientização. Conscientização. Eu vejo por mim, Eu digo que começa em casa porque até estava comentando aqui com os colegas, porque, pô, lá em casa tem uma TV estragada. Minha sogra falou, onde que eu vou pôr? Eu falei, olha, na verdade ela ia jogar na rua, na frente de casa. Eu falei, não fala isso não. Hoje eu tenho uma entrevista lá com a dona Marli, já vamos ver para ela buscar, porque tem processos para isso, né? Tem como reaproveitar. Pra gente não vai servir, né? Mas a gente evita que isso caia aí num lugar errado, né? Seja feito um descarte incorreto e vá para uma destinação certa. E uma coisa interessante do que está falando, assim, muitas vezes as pessoas não sabem, mas antes de ir para uma reciclagem, o produto ele pode ser reutilizado. A gente tem iniciativas aqui em Santa Catarina. A última vez que eu vi uma reportagem, se não me engano, não lembro se foi em Criciúma, Tubarão, mas foi em um lugar do sul do estado, onde o pessoal, eles coletavam esse lixo, faziam uma pré-triagem, encaminhavam uma parte para reciclagem, a outra parte que era utilizável ainda, placa, processador, eles montavam computadores de baixo custo para as pessoas carentes. Então, quem nunca teve um computador, ganhava o computador. Entendeu? E isso o que é? Isso era uma ação de responsabilidade socioambiental das empresas, né? Elas focavam o resíduo para cooperativas, se não me engano, lá, né? Eles montavam computadores, destinavam os computadores para escolas, para creche, né? eu tenho o meu projeto, eu tenho um container de educação, né, início para criança carente. O meu container ele é todo feito de material reutilizado. As impressoras, a biblioteca, os computadores, as cadeiras, tudo. 6 computadores livres para as crianças, mais a geladeira vai ser a biblioteca, impressoras, tudo do resíduo. E tudo funcionando. Tudo funcionando. Não, mas eu também faço muita doação, sabe? Assim, para criança carente, entidade, escola de Libras, muita coisa. Porque assim, ligou, a gente já não desmonta. Entendeu? A gente tem um espaço ali, que tem uma pessoa que fica, uma das meninas, ó, ligou. Porque também tu acha que todas essas eletrônicas famosas não vão lá buscar peça? Compram uma tela da gente por 100, tu vai passar na loja dele, tá 400. Porque ele leva 10, ele faz 2. Tudo tela de 17, tela de 20, tela de lindas. Aí entra uma outra questão. Minha irmã tem um notebook, tá lá em casa, parado, porque o conector, a bateria estragou e o conector do cabo de energia estragou. Apenas. Tela funcionando, teclado funcionando, placa funcionando, então tá parado. E o que a senhora falou é muito válido, né? Porque as pessoas acabam deixando de lado esses materiais por comodismo, falta de informação. Porque às vezes a pessoa fala para mim, ai Marli, tens uma peça assim da minha máquina de lavar roupa, não sei o que, tá. Eu digo, vai lá para a cooperativa. Porque lá tu vai fazer uma compra. Porque o cara arruma a máquina, ele sai de lá com correia, com bobina, com tudo. Você acha que você não precisa, né? Não, as nossas casas, de todas as nossas 16, as nossas casas são todas movidas a material que vem do resíduo. Esse é o famoso reuso. Entendeu? Exato, sucata. A minha máquina quebrou. Não vamos trocar de máquina, não vamos comprar outra. E não vamos mandar arrumar também, porque aquela já veio dali, então aí o homem vai lá, nós damos 2 para ele e faz 1. Sabe onde é muito comum a gente ver isso? Em carro. É o pessoal que tem carro antigo, o pessoal que ainda é adorador de Kombi, de Fusquinha. A 470 aqui é um leque. Então, um paraíso. O que acontece? Não se fabrica mais peça. Então são iniciativas como essa que a gente tem como resgatar. Né? E resgata, tá? E resgata. Tem máquinas ali, ó, que as pessoas dizem, meu Deus, uma pecinha. Eu digo, o senhor vai lá, o senhor tem tempo, fuça, e ele acha. E o que a gente tem para melhorar em políticas públicas aí disso? Cara, agora esse assunto é espinhoso. Esse é espinhoso. Essa aí é uma... Cutucando a onça com vara curta. E não cutuca eu, porque se eu for falar, o professor corta lá. Não, mas Política pública, cara, assim, ó. A gente já avançou bastante, com certeza, né? Se a gente for analisar políticas públicas aí, logística reversa, né? As questões ambientais, tudo, a gente já avançou bastante, mas a gente tem bastante coisa ainda para pensar. Porque esse é um campo de pesquisa, a área de resíduos, de maneira geral, é um campo de pesquisa muito importante. Por quê? Porque todos nós
geramos resíduo? Não importa, né? E o resíduo, ele é até mesmo nosso orgânico. Não estou nem pensando em banheiro, por favor, não me entendam mal. Mas você está respirando, você está colocando gás carbônico, você está gerando resíduo da sua atividade biológica. Mas no nosso dia a dia, né, até uma dica que fica aí para quem está ouvindo a gente, quanto de resíduo você gera, né? Então, assim, às vezes passa despercebido. Mas já parou para ver quanto de papel você usa no dia, né? Quanto de plástico você usa no dia, que você de repente podia não usar? Então, quando a gente fala em política pública, eu, pelo menos, né, eu sou professor, lógico, né? Eu sou adepto da educação, né? Então, assim, a gente precisa pensar num mundo melhor. Eu, como professor, eu penso num mundo melhor. Porque isso é uma coisa comum de todos nós. Eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Tem uma filhinha lá de 3 anos que eu quero deixar um mundo melhor para ela. Mas para eu fazer isso, uma das minhas apostas em política pública, por exemplo, é a educação. Lógico, a gente precisa ter iniciativas de reciclagem, de reuso, de logística reversa, que estão importantes em política pública, mas a educação também é fundamental, porque não adianta nada, né, a gente ter iniciativa, mas o povo não entender o que é isso, qual que é a importância desse tipo de ação. Tá? Né? E como dizem, você quer mudar o mundo, beleza, começa arrumando teu quarto. Sim. Tá? Então, isso vem de casa, isso é educação. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas é que vão mudar o mundo depois. Então, assim, deixa a dona Maria falar especificamente sobre isso, que ela tem bastante coisa para falar. Não, eu vejo que a gente avançou, porque assim, ó, em 2004, quando eu comecei na coleta seletiva, eu já vi uma dificuldade muito grande das pessoas não terem consciência do que era uma reciclagem. As pessoas não sabiam o que faziam, tudo era lixo. Entendeu? E quando eu comecei, não tinha nas escolas a forma que tem hoje. Principalmente escola pública. Quando eu comecei para a escola pública a falar, que as pessoas diziam, tá, dona Marli, mas é assim, ó, a senhora tem esse tempinho? A melhor coisa que eu fiz na vida é ir para a escola. Entendeu? Porque eu gosto de mostrar para as crianças, para os adolescentes, para vocês, como mudou a coisa. Mas isso só vem da educação. Se eu não tiver uma escola para ir lá dentro falar de reciclagem, eu vou ficar sozinha lá na Cayanduva falando para quem? Essa oportunidade que eu tenho e que a universidade me deu, e que as escolas públicas me dão, porque eu vou à busca disso, né? Porque começou com escolas particulares, mas eu bati muito na tecla, na Secretaria de Educação. Não, gente, vamos levar para dentro, vamos levar para dentro. Leva as crianças para o galpão, passa uma tarde lá, eu venho, eu faço. E hoje em dia é agenda, ó. Marli, a senhora vai? A gincana que vai começar segunda. Secretaria de Educação. Isso, falando nisso, né, a gente até poderia dar um espaço agora para vocês comentarem sobre os projetos que vão acontecer, principalmente esse ano. O professor comentou sobre a semana da reciclagem que a Univale vai fazer. A dona Marli também tem 2 projetos que vão acontecer agora. 3 projetos vão acontecer por agora também. 4, com um ecoponto, que é um PEV, que o município vai inaugurar no dia 5. Mais um, né? Dia porque nós temos um aqui, desse né? mês? Temos um aqui, né? Nossa Senhora das Graças, temos um na Beira Rio, e agora vai ter um no São Vicente, que praticamente é um maior. E tem o meu na Secretaria de Obras. Então a gente tem 4 PEVs. E aí vem a educação que ele fala, que a gente vê uma cidade proliferada de resíduos. Isso não é uma questão política, é uma questão de educação. Porque as pessoas têm aonde colocar. Se o senhor entrar na Cayanduva, o senhor vai ver que, meu Deus, lá tem o aterro, tem a seletiva, tem eu, e é lixo jogado para tudo quanto é lado. Agora a gente está fazendo uma parceria com uma casa de recuperação para botar câmera, porque é impossível. O senhor sai de 5 horas da tarde lá, amanhã o senhor vem, tem 5 sofás jogados numa cachoeira. Isso é falta de educação, gente. De eletroeletrônicos também. Também, então quer dizer, não é que questão de política pública não ter em saneamento básico, em educação ambiental. Tem, mas o povo... Falta muito, né? Em Falta todas as idades. Eu digo entendeu? porque lá em casa, gente adulta não sabe o que fazer, como tratar da maneira correta, né? É que assim, política pública a gente até tem. Falta a gente aplicar ela. Por isso que de novo, eu bato na questão da educação, né? Quando eu era pequenininho, eu sou de Joinville, quando eu era pequenininho eu lembro que tinha uma frase lá que passava na minha escola que dizia o seguinte: povo educado, cidade limpa.
né? E, lógico, educação num sentido muito, muito maior. Falando especificamente dos projetos, agora que tu falou também, na semana que vem a gente tem a Semana do Meio Ambiente, então a gente está começando a desenvolver um projeto piloto agora aqui no Univale. A gente vai começar na próxima segunda-feira, a gente vai ter ação de alguns alunos nossos que vão passar, alunos da Engenharia Ambiental e da Oceanografia, vão passar em todos os cursos da Politécnica, o pessoal da Biologia vai passar na Saúde, e o pessoal da Engenharia Química vai passar no CAL, onde a gente vai fazer pitches, né? São pequenos intervalos assim, de 5 minutos em cada sala de aula, explicando sobre a Semana do Meio Ambiente, o que ela é, como é que ela surgiu, né? A ideia da gente fazer, né, que foi, a gente vai fazer um corredor temático sobre resíduos, né? Importante também a gente falar isso do ponto de vista acadêmico. A gente chama lixo, né? Mas lixo uma coisa, a gente chama de resíduo. A gente vai fazer um corredor temático sobre resíduos, isso é uma coisa bem provocativa e para incomodar mesmo. Até convido vocês dois para passarem lá, Dona Marli também, se quiser. Né? Vai ser terça e quarta-feira da semana que vem, no bloco D3 lá na Politécnica, tudo corre por lá. Essa pessoa que foi buscar resíduo para fazer, eu isso. disse para ele, querido, vai lá e pega os que mais vai impactar, assim, sabe? E coloca no corredor. E além disso, a gente, nesses pitches, a ideia é que a gente proponha, na próxima terça-feira, dia 6, a gente fazer o dia... Na verdade, a gente vai começar como assim, o dia Univale de menor resíduo. A ideia é que na terça-feira, né, já falando para vocês, cada um de nós traga sua caneca plástica, sua caneca de metal, uma caneca de porcelana, e evite usar copo plástico, evite usar copo de isopor, entendeu? Para comprar seu café, para tomar seu refrigerante, sabe? Para tomar água. A ideia é a gente começar a reduzir resíduo. Então, assim, tentar usar menos papel no dia, sabe? Ter menos resíduo, menos descarte de material. Mais para frente, a ideia é a gente transformar, para o ano que vem, a gente quer que toda terça-feira na universidade ela seja o dia da universidade com resíduo zero. Oh, legal. Entendeu? O dia da universidade com resíduo zero. Não vou tirar o trabalho da senhora, não. Mas... Porque o meu trabalho... Ele me falou uma situação agora que me foi perguntado, acho que uns 15 anos atrás, quando eu comecei com esse negócio de resíduo eletrônico. A pessoa falou para mim, tá, mas e quando acabar essas televisões, assim, cada vez a tecnologia vai formar mais diferenças. Então, esse é um resíduo que, assim, ó, na área de resíduo, é que nunca vai acabar. Eu comecei com um HD desse tamanho, hoje tem um cartão de memória, e as pessoas ainda compram cartão de memória. Alguma coisa tem nele, entendeu? Então, quanto minúsculo fica... Mais caro fica. Mais tecnologia agregada você tem, vem nele. Entendeu? Maior como é que eu posso dizer? Maior tecnologia agregada, então mais caro ele fica. Oh, se tu for no nosso museu, nós temos HD desse tamanho, que parecia um livro. Eu tenho aquele Macintosh lá da Apple, que era desse tamanho, né? Mas, Dona Maria, antes de entrar na faculdade, eu entrei na faculdade em 93, eu sou oceanógrafo de formação. Eu dava aula de computação. E eu trabalhava com um computador chamado Sistema 700, que a senhora deve ter visto, que é aqueles computadores de tela verde de fósforo. Cara, o computador começava aqui e até aí, Gustavo. Não, Então ele tinha aquele tubo de raio catódico, tela verde, e o teclado era junto, cara. E o teclado parecia aquelas máquinas que escreviam antigas, então era teco. Tenho ele. Hoje, todos nós temos computador. Todos nós temos computador. E o nosso computador é um computador de bolso. Está aqui, ó. Isso aqui tem muito mais capacidade de processamento do que tinha computadores que eu trabalhava lá em 1992. Isso aqui dá banho. Hoje computadores atuais. Tu queres um Note e queres um celular. A minha neta vai dizer que é um celular. Mas claro. Aí tu escolhe pagar R$5.000 no notebook ou R$5.000 no celular. Não precisa dizer isso, né? Não vamos tão caro, R$1.000. Eu já usava disquete antigamente. Eu também usei disquete molezinho. E tem um computador, né? A senhora falou do museu, como que é? Conta aí pra nós gente. Temos um museu da tecnologia. Aonde que fica? Dentro do espaço de trabalho. E se alguém quiser visitar a gente? Nós temos um museu e nós temos o material, como a gente estava falando, o antes e o depois. De todos os materiais que eu trabalho, todas as empresas, eu trabalho com empresa, eu não trabalho em repassar o material para tu vender para outra. Eu já trabalho para tu fazer algo. Então, eu vou na tua empresa, eu exijo que tu me dê uma peça de cada
porque as crianças têm que ver o que é e o que se tornou. Legal. Essência. E se alguém aí que estiver escutando quiser visitar, porque eu me interessei, eu achei legal, né? Não, o senhor comentou do computador é um espaço ali. que a pessoa pode ir, né? As meninas estão sempre lá, entender se nós temos muita coisa assim. E coisas que são saudosas, porque às vezes a gente tem máquinas de costura lá que tem histórias. Porque assim, eu tenho uma máquina de costura de 62, eu tenho o documento dela da Singer, tudo. A pessoa que me deu essa máquina, ela falou, eu vou dar essa máquina, mas eu comecei a minha vida nessa máquina. Tem uma história, entendeu? né? Meu marido cortou a mão e eu comecei a fazer estopa. Então, eu criei meus filhos, tudo. Pô, quando eu olho para aquela máquina, nunca vou vender ela na vida. Normalmente, qual que é o endereço de vocês lá? Nosso endereço é, hoje, né? Ele está praticamente dentro do aterro, do município, né? Lá na Canhanduba? Dentro da Canhanduba, sentido, passou o presídio, entrou no aterro, lado esquerdo, é a Reciclavale. E ali a gente tem horário das 7h30 às 4 da tarde, no almoço as pessoas estão lá, entendeu? Porque as meninas almoçam lá. Então a gente tem espaço assim, da recuperação do material, do museu, do antes e depois do material. Só não tem eu lá, porque ninguém me acha. E quem quer entrar em contato com a senhora, como é que faz? Pelo meu celular, 9655, né? 1547. Ou na nossa rede social, né? Reciclavale Itajaí, nossa Insta. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas, elas dizem, a senhora vai estar aqui hora na cooperativa? Não, querida. Tu marca comigo numa empresa, numa calçada, em algum lugar, entendeu? Eu vou olhar o teu resíduo, mas esse ano pode... Não, eu vou na tua empresa. Porque às vezes, assim, ó, ele tem 1 tonelada de material eletrônico, mas ele tem 500 metros cúbicos de isopor. E ele está desesperado com aquilo. Eu quero aquilo também. 500 metros cúbicos são 500 metros cúbicos. São containers. Que as pessoas vão acumulando, porque não sabem o que fazer. E hoje a Reciclavale, a senhora trabalha só com essas empresas, e se tiver a pessoa comum que quer descartar, vocês recolhem? Não, nós também? trabalhamos com a sociedade comum também. Esse é o meu objetivo do Reciclavale nos bairros, é levar para a comunidade, entendeu? Uma sexta-feira num bairro, na outra quarta no outro, entendeu? A comunidade e a cooperativa está aqui, ó. Mas por que a senhora faz isso? Isso aqui faz isso, isso aqui faz isso aqui gera emprego para 14 famílias, isso aqui... Não, mas existe isso, tá, gente? É assim que eu quero ficar. Educando as pessoas naquele espacinho, entendeu? Dali tu vai tirar 500 toneladas, 500 quilos. Num dia tu tira. Porque não tem essa coisa de que eu gastei 5 quilos de resíduo. Uma geladeira pesa quanto? Se estraga num dia. Um ar-condicionado pesa quanto? Se estraga num dia. Então tu gasta 50, 60 quilos se tu quiser de lixo. Não é? E ali a Reciclavale está para... E hoje o pessoal faz esse descarte incorreto justamente por isso, por essa dificuldade em descartar, né? A pessoa não conhece o processo, não conhece a empresa, né? E descarta ali, deixa a geladeira na frente de casa. Porque é muito comum as pessoas ligarem, como a gente diz, né? As pessoas veem resíduo como lixo. Só que lixo é uma coisa pejorativa, né? Então, é aquela velha história. Isso aqui está me atrapalhando, isso aqui não serve mais, então eu vou botar num saco plástico, vou jogar no falou, né? Se as pessoas pensassem que estão pagando depois por esse lixo. Exato, estão pagando por esse lixo. Se vocês forem na cooperativa, o reuso do material aqui, estão pagando novamente, compraram. Exato. Né? Então, quer dizer, compraram. E ela foi moída e voltou. E esse ciclo é que eu gosto da empresa. Eu ir ver eles truzar, moer. Ver a dinâmica. Ver a dinâmica. E depois ver tu vestido, ver tu calçado. E as pessoas não têm noção. Isso é muito importante, assim, ó. E para mim, eu vejo essa educação, essa forma de te mostrar para a pessoa que aquilo não é um lixo. Que tu precisa futuramente de mais e mais daquilo qualificado. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a Semana do Meio Ambiente, cara, pode entrar em contato? Pode entrar em contato. Nas páginas do curso de Engenharia, Engie Ambiental Univale, né? Por e-mail, né? Engie de Engenharia, eng.ambiental@univale.br. Pelo ramal 7725, né? O telefone de 3341-7725, que é o telefone lá da coordenação. Né? Ou tentar falar comigo lá na sala das coordenações, na sala 101 do bloco D8.
Eu moro lá, de vez em quando eu vou para casa ver minha família. Mas mora ali, né? Eu moro na coleta, sabe? Eu falo sempre, eu tô nas empresas, é difícil, assim, me pegar, assim, lá. Né? Essa semana eu já estou até pensando que eu vou ter muitas ações e as pessoas estão falando, mas você não tem um tempo para a gente ir lá fazer um vídeo só na hora do almoço. E se eu não vim para Itajaí, porque eu tenho que ir para a rua, porque eu Não pode parar, né? aonde o resíduo está, né? Então, Mas aqui na Univale vocês me encontram 3 vezes por semana, tá? Segunda, quartas e sexta. Quando o Semolina não me chama ainda, que já tem mais material, eu ia ter que tirar. Então, quer dizer, eu moro mais aqui do que nas empresas ultimamente, porque aqui isso é muito resíduo, hein, gente? E semana que vem a gente vai ter ponto de coleta de resíduo eletrônico que vai ser destinado para a senhora. E vai ser legal, porque a gente pode fazer algo nessa semana aqui dentro comigo. Trazer a Né? trabalho no pessoal o também, menino né? era aluno. O menino que foi lá em... Sim, eu presidente do meu centro acadêmico de engenharia ambiental. Foi hoje Foi no... lá, Você vê, né? Que eu Ele fui falou ver. assim, professor, onde é que a gente pode ir? Vai lá na Dona Marlina, lá na Recicla Vale, lá eles vai ter. E ela a vai menina ajudar. a Log, que é uma empresa que levou ele, eu disse pra ela, mas o que esse menino está fazendo contigo? Ela pensou, mas ele é meu estagiário e tal, Dona Maria, quando eu falei em Recicla Vale, ele brilhou o olho. Aí ele bateu uma foto que vai sair no nosso Insta até. Não, que legal, que legal. E isso não deixar só para a semana do meio ambiente, né? É como 5 assim, de aqui junho 5 agora, de né? junho, todo Virar mundo um se hábito, foca nisso, né? Eu acho assim, ó, as pessoas têm mania. Outubro, não sei o quê, não sei cor, bota cor. Mas essas A situações gente pode acontecem pensar o no ano ano inteiro. verde. Né? Porque, ano na verdade, o que acontece? As atividades de sustentabilidade, elas têm que ser permanentes. Né? A gente pode ter um dia focal. O consumo não para, né? O consumo não para, exato. Então tem isso. Consumo e descarte é algo constante. Todo dia, todo momento, todo segundo, cada 10º de segundo, você está consumindo. Quando eu digo você, né, de maneira geral, nós consumimos, nós descartamos. Então a gente não pode parar. Lógico, datas como o Dia do Meio Ambiente são importantes? São, porque é aquele momento que a gente pode parar e focar uma ação de sensibilização para mexer na consciência das pessoas. Mas são ações que, como eu falei, a ideia nossa aqui, semana que vem, é fazer isso. Mas, no ano que vem, é implantar o dia Univale de resíduo zero. Mas é resíduo total, tudo. Se a gente conseguir... Pô, Dona Maria, eu vou chamar a senhora para nós tomar um café ali na canequinha de porcelana do curso. É algo, Eu vou é trazer algo os que meus até- copos, né? Que eu vou ir nas minhas Chamar o empresas. professor também, né? É algo até que eu anotei, tinha anotado aqui para a gente comentar, né? Porque esses resíduos, né, se descartado de maneira incorreta, igual a Dona Marli mencionou da separação de bateria ali, é algo que não nos afeta agora, mas vai afetar posteriormente, né? As gerações, né, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Porque um descarte indevido de uma bateria e de uma forma incorreta... Alan, e a bateria tem um detalhe, a bateria vai te afetar também. Vai. Hoje a bateria Já vai... afeta, né? Já afeta, exato. Então, assim, é um dos problemas da logística reversa. Né? A gente E é um tem descarte justamente... separado, é diferente também, né? São químicos, níquel, cádmio, cromo, chumbo, são metais pesados e esses trazem problemas de poluição seríssimos. E o armazenamento dela para ele vir buscar que ele compra é diferente também. Tambor, é tudo separado. Geralmente tem componentes ácidos também, então assim, a bateria, né, pra galera aí que lembra das aulas de física do ensino médio, Física, né? química, Exato, né? Redução, tudo, e a parte elétrica, cara, são metais que entram em reação, então, né, e tem uma base ácida. Então, fora assim, algumas baterias muito recentes, que estão numa outra vibe, essas baterias pilha comum, isso aí é altamente poluente. Por que a gente, né? a gente não Dependendo pega da pilha, a gente não situação. pega lâmpada, a gente não pega cartucho, a gente não pega toner? Porque tem todo um, Isso é pepino. tratamento. E além de diferenciado. ser problema, é obrigatória a política reversa dele. A empresa que gerou é obrigada a recolher. E eu indico, tá? Às vezes eu vou num escritório e meu Deus, não que eu vou fazer isso, onde tu comprou? Mas ele não pega, ele pega. Ele pega, se tu disser que não vai mais comprar dessa marca, ele vai se desesperar. É que nem farmácia. Pau pega. É que nem farmácia. Existem programas, apesar da gente não ver, mas existem programas de logística reversa em farmácia. Então você compra medicação. E às vezes você compra um pacote fechado. Muito mais do que era necessário. E aquele comprimido que sobra, o que eu faço? Ou estraga. Né? Ou estraga. Aí o que acontece? Antigamente a pessoa jogava no lixo comum. Cara, isso é horrível. Né?
Então, hoje, esse programa de logística reversa é em farmácias, para você coletar essa medicação retornar para o laboratório da destinação correta. Essa questão foi até tema de uma colega minha de engenharia química, né, que fez o projeto no semestre passado, que era essa reversa dos químicos, né, porque é muita agressão né, no descartar com lixo comum. E é algo que a gente faz também, né? Sim. Vejo por lá em casa, por conhecidos, né? Como você descarta? No lixo convencional, tudo. Aqui Você na vai ver no nossa- lixo, tem orgânicos, Na tem... nossa Dubai, aqui a vizinha, os prédios, eles têm todos um coletor para resíduo Apropriado, e né? comprimido. Todos, praticamente, bravo para fora, não tem mais assim, ó, comprimido, isso e eletrônico. É mais fácil você implantar, né? Num condomínio ali, né? Mas isso até é condicionamento de licença para os prédios hoje. E aí, condicionamento de Condicionamento licença? de licença. Hoje, para prédio, para existir, você precisa ter uma licença ambiental, que fornece ao IMA, Instituto do Meio Ambiente. Lá em Balneário, não sei se a Secretaria do Meio Ambiente, elas fazem esse licenciamento municipal, mas enfim. E aí, no condicionante, né, os técnicos já colocam lá que você precisa ter isso, você precisa ter tratamento prévio de esgoto, você precisa ter coleta seletiva, E entendeu? aí Então, entra até na parte das políticas públicas, né? Porque Isso essa é política pública. essa Isso é política pública. de forçar a conscientização. Exato. Isso é uma política pública. Entendeu? Isso vem de uma política pública que virou lei. Né? Virou uma lei, então ela tem peso de lei. Essa semana... Ou cumpre ou vai para cadeia. Como diz minha mãe, né? Só quando dói no bolso ali para você Por entender. isso que eu exato, acho que a tem política fazer. reversa vai ter que entrar nessa questão. Porque senão, desde 2010, nós estamos 13 anos com a lei aí e Ninguém faz nada? ninguém né? faz nada. Porque eu pego 70 toneladas, que é o mínimo. E se eu não pegasse essas 70? Para onde? Para onde iria, que né? iria? Seria descartada corretamente? Não. Nossa, Né? nós Você ia pro lixo estaríamos... comum, ia pro terreno do vizinho, né? Que o Passar pessoal com máquina em cima, passa com jogar máquina tudo em no cima. lixo, no orgânico. Então, Né? Então, eu acho que hoje eu tenho outros objetivos, outros municípios, lógico, abrir outras, né? Mas, assim, com a questão de 70 aqui, 70 ali, Joinville, que não dá mais Joinville, mas dá Araquari, né? Que tá uma proliferação, acho que até a LG está vindo para ali, né? Então, quer dizer, eu tenho visões sim, de uma sim. empreendedora social, de trazer mais resíduo e gerar mais emprego, porque a sustentabilidade está aqui, o lixo está ali, é a busca. Auxilia muitos fatores. A empresa que precisa descartar, né? A pessoa que precisa de um emprego, a população que precisa que aquilo seja descartado correto, porque senão vai afetar ela indiretamente. Né? Ela não sabe, mas vai afetar ela. Né? Então, é um serviço importante que o pessoal acaba não reconhecendo. Exatamente a palavra que não, quando a pessoa usa real, sem ser modismo, eu uso, ela é uma coisa muito importante, gente. Na minha vida, na vida dos meus cooperados, nos meus netos, que eles diferenciam o resíduo na rua, que eles dizem, é o lixo da minha avó. Para, avó. Eles dizem. E tá certo, né? E Desde não pela criança. marca da minha camiseta e nem banner, não. É um teclado, um mouse, entendeu? É o lixo da minha avó. Entendeu? Legal. Nós fomos na regata, eu levei a minha netinha, né? eu levei minha netinha de 3 anos na regata. Entramos ali para conversar com o pessoal do Íris, que são meus parceiros. Ela viu os lixos da praia e ela queria trazer de volta, porque ela pensou assim, meu Deus, a minha avó tem isso na cooperativa, limpeza de rio, né? Capacete velho, pedaço de chinelo, e eu dizia, Laura, vamos, e ela, aí o meu amigo disse, meu Deus, Ana Marli, o que é isso? Ela vem na cooperativa, ela acha que é para levar, né? Não. É uma questão de hábito. Ela vive lá dentro. Aí que tá, tem que começar cedo, né? Cedo, minha filha começou comigo com 12, ela está com 30. Ela sabe tudo de plástico, ela cheira, ela queima igual a mim. Afunda, não afunda. Sabe tudo. Na prática, né? Eu acho que quero, se vocês tiverem alguma coisa mais para falar, complementar, mas a gente agradece imensamente a presença de vocês e parabenizar pelo trabalho tão abnegado em duas vertentes, mas para um mesmo objetivo, né? Que é o meio ambiente. Tanto a dona Marli, quanto a professora aqui que vive na Univale, a dona Marli vive nesse trabalho. E o professor, assim, ó, E tem essa cada vez tarefa que eu tão nobre. venho num setor assim, que eu conheço um professor diferente, que eu aprendo algo diferente, eu vejo, assim, que esses cursos
eles são muito importantes, gente. A educação, ela é fundamental no que a gente precisa de um mundo melhor. Porque senão não existem pessoas assim como nós, que estamos numa sexta-feira falando sobre algo que envolve o mundo. Entendeu? É como eu falei, é aquela história, a gente quer um mundo melhor. Essa que é. E não é, isso não é política, não é demagogia, nem nada. É um E não é sentimento semana do meio pessoal. ambiente. É a nossa Exato. vida, é o nosso dia a dia. Então, aproveitando, né, Gustavo, Alan, obrigado, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, para quem está nos ouvindo. Obrigado, Ana Marli, de novo. Né, é sempre um banho de conhecimento, né? E dizer que, cara, o que vocês precisarem, a gente está aqui disponível para parcerias, para conversar, para trocar ideia, né? Para incomodar, para, né? Chacoalhar vocês, para bater nas teclas. Exato. Tá certo. Porque, cara, uma pergunta, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para vocês dois, nesse negócio de ficar trocando a entrevista. Me diz uma coisa, vocês dois, e quem está me ouvindo, o que vocês têm que não veio da natureza? Silêncio. Agora você pegou de um jeito, professor, que... Eu faço a pergunta aos meus alunos. E Porque vai voltar, a gente imagina assim, ó, tudo bem, a gente precisa reciclar, é importante, beleza, mas por quê? Porque a natureza é fonte de... Né? Mas me diz o que você tem que não ver da natureza. Alan, você imagina alguma coisa? Tem um nada Gustavo. na cabeça aqui agora. Professor, alguma coisa que não vem da natureza? Não? Nada, cara. Tudo vem da natureza. Nós somos consumidores da natureza. Então, tudo. Esse papel, esse borracha, esse plástico, entendeu? Essa espuma, tudo isso tem origem na natureza. Então, nós somos extremamente dependentes dela. E a gente precisa aprender a cuidar dela. Para que continue. Para que continue. Não só para que continue nos fornecendo material, não, mas para que a gente possa sobreviver. Ela também é a nossa fonte de vida. Né? Então, são pensamentos como esse, né? Trabalhos de reciclagem, né? Trabalhos de reuso, né? De repensar a produção, repensar mecanismos, repensar a educação, que vai fazer com que a gente entenda cada vez mais como nós somos dependentes da natureza, né? E tem uma coisa que é fundamental. Nós dependemos da natureza. Mas se amanhã acabar a raça humana, a natureza continua. Se acabar a nossa espécie, a natureza continua. Então, você que está me ouvindo aí, ó, presta atenção, cara. Nós somos dependentes dela. Ela não é dependente da gente, não. Tá? Então, vamos... Né, por que eu provoco isso? Eu gosto de provocar. Para a gente pensar nessas questões. Obrigado de novo, não vou me alongar mais. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês. A gente agradece a disponibilidade E de a tempo, é cooperativa sexta-feira, também, a hora né? que vocês precisarem de algo, quiserem fazer algo lá dentro, algum trabalho lá dentro, ver como que é a triagem, como que se recebe, como que se tria, como é que se transforma, a cooperativa está ali. Até ficou o convite aí para quem está ouvindo, se as tiver esse pessoas interesse, né, fazer um tivessem projeto, interesse, uma né? parceria, né? A gente A está cooperativa está aí. aberto, né, para qualquer situação e principalmente para escolas, faculdades, universidades, jardins. O importante é a educação. Educação. É isso aí. Agradeço aí a presença de vocês.